O meu convidado de hoje é professor da Universidade Federal Fluminense, doutor pela Universidade de Sorbonne, na França, presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Alerj, é idealizador e um dos autores da Resolução 396 de 2016, que criou na Alerj o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras. Eu vou conversar com o deputado Valdec Carneiro. Deputado, prazer enorme te receber aqui. Para a gente começar esse papo, o que efetivamente esse fórum pode impactar na vida das mulheres negras fluminenses? Olha, Ricardo, bom conversar com você aqui, fazer essa conversa. O Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras da Alerj surge de uma movimentação feita pelas próprias mulheres negras, organizadas no movimento da sociedade civil, já existe há algum tempo, que é o Fórum de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, que num determinado momento provocou o nosso mandato, porque queria simplesmente usar o espaço da Alerj, o auditório da Alerj, para fazer uma atividade alusiva ao 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então, nós fomos, digamos assim, nosso mandato fez a mediação, simples, né, de viabilizar o espaço físico, mas eu entendi que a relação do mandato com o movimento tinha que ir muito além dessa mera... Do que ceder um espaço na Alerj, né? Porque e aí nós, isso pelo não amor de precisa Deus, nem ser deputado. Exatamente, exatamente. E aí nós participamos dessa atividade, foi uma atividade muito bacana, e nessa atividade nós lançamos a ideia de que o diálogo da Assembleia Legislativa, o diálogo do Poder Legislativo Estadual, Casa de Representação Popular, com as mulheres negras do Estado, não poderia se limitar às efemérides, às datas de celebração, né? Exatamente. Que demarcam a luta, enfim, do povo negro, da mulher negra. E essa é uma prática muito comum, muito né? comum. Os negros só existem em novembro, né? Em maio ali, alguns que fazem alguma reflexão sobre o 13 de maio. Isso mesmo. Só nessas datas comemorativas. E as mulheres, né? 8 de março, o Dia da Mulher Negra assim, Latina e Caribenha. E assim ficamos nas datas que estão, assim, digamos, petrificadas no calendário, né? E aí surgiu a conversa de ter um fórum, né? Nós já começamos assim, a atuar como fôssemos um fórum, combinamos uma vez por mês ter um encontro, ter um debate aberto, enfim. E num dado momento, né, a gente foi indo gradualmente, né? Por que não oficializar isso? Por que não né? institucionalizar? Até porque a Assembleia Legislativa tem uma estrutura complexa, né? Comissões permanentes, comissões especiais, enfim, mas tem também a experiência de um fórum permanente, que é o Fórum Permanente de Desenvolvimento. Né? Falei, por que não a Assembleia Legislativa ter um fórum permanente de diálogo com as mulheres negras do Rio de Janeiro? Enfim. E assim evoluímos, né? Preparamos esse projeto de resolução que você mencionou na abertura, né? A deputada Marta Rocha e a deputada Tia Ju se associaram a essa iniciativa de apresentar a resolução e, felizmente, no ano passado, em 2017, em maio de 2017, ela foi aprovada em plenário e a Assembleia Legislativa passou a ter, pioneiramente, inclusive no Brasil, né, um outro fórum permanente desta feita de diálogo com as mulheres negras do Rio de Janeiro. Então, hoje a Assembleia tem esses dois fóruns permanentes, né? O primeiro foi batizado, não sei em que momento, não estava aqui, com o nome de um jornalista, o Roberto Marinho, empresário das comunicações, enfim. E esse nosso agora, até por iniciativa minha, deverá ser denominado vereadora Marielle Franco. De modo que surgiu, sobretudo, é importante destacar aqui, da luta e do movimento das mulheres, né? E eu entendo que o nosso mandato foi apenas um vetor, né? Que compreendeu a importância de ter a presença das mulheres negras aqui fazendo um debate, mas, sobretudo, ter isso como uma responsabilidade permanente do Poder Legislativo. Agora, ter esse fórum, né, institucionalizado, né, ter esse diálogo direto com o Poder Legislativo, o que, de fato, isso traz de benefício? Qual é a importância disso? Bom, primeiro, elas mesmas têm dito que agora entram na Assembleia pela porta da frente. Né? Isso é muito importante, porque você sabe melhor do que eu que é uma trajetória de muita negação de direitos, de muita restrição à cidadania do povo negro em geral e particularmente das mulheres negras. Então, elas se sentem, portanto, pertencentes
legitimamente pertencentes à estrutura do Poder Legislativo Estadual. Essa é a primeira coisa, que tem uma dimensão simbólica muito forte. Muitas até hoje, nas reuniões plenárias do Fórum, falam, olha, a gente ficava aqui batendo de porta de gabinete em gabinete, em alguns casos, alguns só se interessavam no momento eleitoral, no ano eleitoral. Agora a gente tem uma instância permanente, perene da Assembleia, que trata da pauta, mas, de qualquer maneira, um fórum específico com o corte das mulheres negras. Outra coisa que é importante ressaltar, a partir do momento que tem uma instância permanente na Assembleia, reconhecida por uma resolução, portanto integra as normas estaduais em vigor, nós achamos que era preciso avançar na institucionalização, disputando o quê? O orçamento público, mas é evidente, né? Exatamente, é isso que eu ia perguntar. Né? Pois é. Porque fazer política sem dinheiro é impossível. E assim, é uma característica, assim, historicamente, a gente vive isso no Brasil, né? A gente tem ali fundações, tem secretarias e, enfim, mas orçamento nunca tem e é muito curto, enfim. Esse é o grande problema, né? Porque não adianta você ter só a instituição e você não ter como se movimentar. Exatamente. E como que o senhor pretende resolver isso? Desde o início das nossas discussões, antes mesmo da formalização do Fórum Permanente aqui na Alerj, nos fóruns que eu chamo na etapa preliminar, né, do Fórum aqui na Alerj, nós já conversávamos sobre a importância de que as mulheres negras organizadas se apropriassem do processo de elaboração do orçamento público, né, e entendessem como funciona, porque é uma linguagem e um vocabulário muito técnico, muito hermético. Aliás, eu acho que é feito para isso, para que poucos se apropriem com clareza de como funciona o processo de planejamento, de aprovação e de execução do orçamento público. Então, nós fizemos várias rodadas de conversa sobre isso, até o momento que começamos a ter a capacidade, e elas mesmas como protagonistas, porque o Fórum, eu esqueci de falar, mas falo agora, a resolução que cria o Fórum, é uma coisa pioneira também, diz que o Fórum tem uma coordenação colegiada, não é? Composta paritariamente por parlamentares e a sociedade civil organizada, mulheres indicadas pelo Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Então, assim, nós temos, portanto, uma coordenação colegiada em que as mulheres negras que integram a coordenação discutem horizontalmente, como tem que ser, com os parlamentares que integram a coordenação colegiada. E aí começamos a evoluir no sentido de provocar os deputados para que fizessem o orçamento estadual, a cada vez que a gente vota aqui à LOA, fizéssemos emendas, né, de acordo com as pautas, as reivindicações, enfim, do movimento de mulheres negras. Isso aconteceu, né? Inclusive agora é uma outra etapa da disputa, porque primeiro nós estamos fazendo agora uma discussão sobre as emendas que foram aprovadas. E foram várias, né? Foram emendas de cerca de 8 ou 10 deputados estaduais que se sensibilizaram e apresentaram emendas ao orçamento voltadas para a pauta das mulheres negras. Agora nós estamos numa fase, exatamente nesse momento, de discutir com as mulheres negras o conteúdo dessas emendas, ranquear prioridades, porque nós sabemos, de maneira realista, que nem todas as emendas serão executadas. Então, tem emendas que são destinadas assim, ao Poder Executivo Estadual, principalmente, em geral, voltadas para a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres, não é? E tem emendas também voltadas para a própria Alerj. Eu mesmo fiz uma emenda para que a Alerj preveja uma programação orçamentária para o funcionamento do fórum, já que é uma instância permanente, não é? Exatamente. Enfim, então isso foi aprovado. Tem que ter alguém que coordene isso. Tem que ter um espaço físico, uma secretaria físico. Executiva, enfim, e que as atividades propostas pelo fórum sejam minimamente custeadas com essa programação orçamentária. Programa na TV. Pois é, enfim, então a gente eu diria que o processo de institucionalização está em curso. É claro que a resolução aprovada é um marco. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é a única casa parlamentar do Brasil que tem, em caráter permanente, uma instância formalmente constituída voltada para a pauta das mulheres negras. Então isso é muito importante. Agora, esse processo está em andamento, né? Resolvendo a questão orçamentária. É um processo que é construído cotidianamente. Exatamente, né? Exatamente. Então eu queria mostrar um trechinho aqui do que a gente tem sobre o fórum. O Fórum Permanente de Diálogo com Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro foi oficialmente instalado nesta quinta-feira. A solenidade de abertura aconteceu no plenário da Alerj. Idealizador do fórum, o deputado Valdec Carneiro falou da importância de criar um espaço para discutir temas tão relevantes para a sociedade.
O combate ao preconceito racial e ao genocídio dos jovens negros das favelas e periferias do Rio devem pautar as discussões do Fórum, que tem como principal objetivo sugerir políticas públicas que combatam essas indiferenças. Essa é uma pauta fundamental, que é a pauta do combate ao racismo, do combate ao preconceito, do combate à misoginia, do combate ao feminicídio e que atinge muito diretamente o povo negro, as mulheres negras, sem falar na grande quantidade de jovens negros de origem popular que são assassinados, né, no Rio de Janeiro, nas outras regiões metropolitanas do Brasil. Portanto, é uma pauta da maior importância e que não se restringe aos interesses da população negra. É do interesse do conjunto da sociedade brasileira. Um grupo com 10 membros da sociedade civil e parlamentares da LERJ deve dirigir o fórum. Para uma das coordenadoras, o fórum é mais uma oportunidade para a quebra da institucionalização Essa agita do bem. racismo e deve trazer discussões Excelente quadro. e proposições quanto à intolerância religiosa, à violência materna, ao sexismo, ao desrespeito às tradições africanas e tantas outras agressões que ainda são colocadas sobre as mulheres negras. É público e notório que o parlamento fala de todas e todos, mas esse todas e todos não tem as mulheres negras. E é importante a sensibilidade, né, dessa casa do Estado do Rio de Janeiro, através do seu parlamento, entender e dar a oportunidade de trazer o movimento, né, de mulheres negras para dentro dessa casa. Que esta pauta seja uma pauta presente, não eventualmente, não numa data, não numa Aquilo que falávamos há efeméride, pouco. e elas são importantes Exatamente. serem lembradas e comemoradas, mas ao longo do ano que a casa, que o Parlamento Estadual seja sempre uma casa de representação da agenda, da pauta, da luta e das reivindicações das mulheres negras. Uma coisa que, se não é novidade para ninguém, que as mulheres negras estão na base da pirâmide, né? São as mais discriminadas, as mais desrespeitadas, são as que mais morrem. Isso. E eu percebo que no Brasil, quando se trata da questão racial, falta muita empatia, né? Eu acho que nega-se muito, né, os danos que a escravidão provocou e o impacto que ela causa na nossa vida atual, né? O que a gente vive hoje é resultado de um processo histórico Sem de dúvida, escravidão. mas sem dúvida, Né? E falta muita empatia, né? Quando se fala nesse assunto, é mimimi, é vitimismo. E aí eu queria saber de onde vem a sua empatia, como foi construído isso? Acho que vem de longe, né? Assim, no movimento estudantil universitário do qual eu participei, na Universidade Federal Fluminense, nós criamos uma estrutura e eu me envolvi diretamente nisso à época, isso remonta à primeira metade dos anos 80, isso foi criado para colocar em evidência a pauta assim, do movimento negro dentro da UF. Né? Eu participei dessa construção, era um espaço de debate, né? Era um fórum aberto, e recebemos figuras emblemáticas como Abdias do Nascimento, José Eudes, enfim, Joel Rufino, entre vários personagens da luta do povo negro no Brasil em diferentes áreas de sua militância social. Depois disso, eu vivi uma experiência muito marcante na Faculdade de Educação da UF, onde eu sou professor e dirigi essa faculdade por alguns anos, e no programa de pós-graduação em educação também, para fortalecer um movimento que está consolidadíssimo hoje, 20 anos depois, que é um programa chamado PENESB, Programa de Educação do Negro na Sociedade Brasileira, né, que foi pioneiramente criado na Faculdade de Educação da UF, uma professora chamada Yolanda de Oliveira, uma querida amiga, né? E eu, como diretor da faculdade, assim, apoiei muito, né? A direção apoiou muito o movimento de criação desse programa, que depois se sofisticou, criou curso de pós-graduação próprio, uma revista própria, que é uma linha de pesquisa e de extensão muito forte até hoje na Universidade Federal Fluminense. Então isso também me aproximou ainda mais. Depois eu vivi uma outra experiência na Prefeitura de Niterói. Né? Então, essa próxima experiência, quero que o senhor me conte. Legal, tá bom. No próximo bloco, que a gente Tá bem. vai ter que fazer aqui um pequeno intervalo, mas já já a gente está de volta. Hoje eu estou conversando com o idealizador e um dos autores da Resolução 396 de 2016, que criou na LERJ o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras, o deputado Valdec Carneiro. Deputado, no bloco anterior, o senhor começava a me contar a sua experiência no Poder Legislativo nessa questão racial.
exatamente como é que foi essa experiência. Pois é, eu quero lembrar que no intervalo, assim, eu fiquei lembrando, esse movimento lá na UF, movimento estudantil, a gente chamou de André Rebouças. Era um coletivo André Rebouças que promovia essa pauta de discussão sobre o movimento negro. Mas, enfim, e nessa construção, queria destacar um personagem bem interessante, que é um sociólogo e professor chamado Luiz Cláudio Oliveira, né, que hoje é até secretário de Cultura de Guapimirim, um querido amigo, que era assim foi um grande impulsionador para que eu me aproximasse muito da discussão em torno da pauta do povo negro. Bom, depois dessa experiência, da experiência na UF, que eu relatei no bloco anterior, teve uma experiência muito marcante também, que foi a experiência que nós construímos coletivamente na Secretaria de Educação de Niterói. Não é? Eu passei por lá 2 vezes, né, de 2005 a 2008. Como secretário. Como secretário, exatamente. E mais recentemente, entre 2013 e 2014. E uma das ênfases no conjunto da política educacional que a gente tentou implementar foi aquela relacionada ao tema da igualdade racial no campo da educação, né? E aí isso desdobrou para uma série de iniciativas, né? O programa A Cor da Cultura, que a gente implementou em Niterói, era um momento de implementação da 10.639, que tinha sido sancionada no início de 2003, eu estou falando aí de 2005, 2006, enfim. Então, um conjunto de atividades... E é uma lei tão importante, né? Porque a mudança realmente começa pela educação, não há né? dúvida, não há e, dúvida. Infelizmente, é tão difícil, efetivamente, né, implementar essa lei, né? O balanço, inclusive, o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras está pautando para esse ano um bom debate sobre o balanço crítico dos 15 anos da implementação, ou da suposta implementação, ou das tentativas de implementação da 10.639. Já chama a atenção, Ricardo, o fato de que no Brasil tenha sido necessário uma lei, né? Isso já chama atenção, na minha opinião, que tenha sido necessário uma lei para que os currículos escolares dessem conta daquela que é uma das principais, ou a principal marca, né, da nossa cultura, que é a ancestralidade africana, enfim. Foi necessário legislar para que o sistema de ensino... E mesmo assim tem uma enorme resistência, porque o Brasil nega a sua ascendência africana o tempo permanentemente. E aí esse conjunto de experiências foram me colocando no centro dessa pauta. E de tal forma que no programa de pós-graduação em educação na UF, eu sou professor, assim, é relativamente comum que me procurem pesquisadores, enfim, mestrandos ou doutorandos, que querem fazer teses sobre o tema e acham que eu posso ser um orientador com uma boa interlocução. Eu já tive o privilégio pessoal de orientar teses marcantes sobre o tema, como, por exemplo, da professora Maria Clarete Reis, que é professora da UENF, que fez uma tese magnífica sobre a trajetória de mulheres negras que chegaram ao magistério superior, enfim. Então, ou seja, é um conjunto de experiências sociais nas quais eu fui me formando, não é? E, sobretudo, fui me conscientizando da importância de que o conjunto da sociedade, não é, se sinta implicado na luta do povo negro, na luta para a preservação e valorização da nossa matriz cultural, social, étnico-racial africana. Então, assim, é um conjunto de experiências que no parlamento me colocou de novo, né, enfim, de maneira muito direta na discussão. Então, acho que são experiências em diferentes momentos da minha trajetória, em diferentes espaços de socialização e de militância, de luta, que me trouxeram para essa discussão. Enfim, eu me sinto um privilegiado como parlamentar, de verdade, né? Eu não tenho dúvida que é das principais pautas do nosso mandato, não tem dúvida disso, né? E confesso a você que ao chegar ao parlamento pela primeira vez aqui no Estado, em 2015, eu não tinha a expectativa, não tinha projetado que essa pauta ganhasse tanta centralidade no nosso mandato como ganhou. Já tinha iniciativas, tinha propostas, tinha envolvimento na luta, a gente está em CPIs importantes. Eu fui membro efetivo, participei bastante da CPI que investigou os chamados autos de resistência, né? As mortes decorrentes da intervenção policial, que são fundamentalmente mortes de negros, de jovens, pobres, enfim. Agora eu estou de novo na CPI que investiga o genocídio de jovens negros e pobres no Rio de Janeiro. Enfim, estou no fórum, na frente parlamentar, enfim, em defesa das tradições e dos povos de matriz africana. Então, assim, o mandato está muito envolvido nessa pauta, como acabou sendo no percurso da nossa trajetória. Mas eu estou querendo entender quem é Valdec Carneiro. Né? Eu sei que você é filho de nordestinos. É verdade, é isso. Mas o que mexeu com você efetivamente, né, organicamente, que te
fez você voltar para essa questão, para a questão social, né, para os movimentos sociais e tomar como bandeira de luta e construir uma carreira política em função dessa luta? A injustiça e a desigualdade. A injustiça e a desigualdade, assim, que são as maiores chagas do Brasil desde o início da nossa formação social. Então, assim, Mas algo que você viveu na pele, presenciou? Qual é a relação? Então, assim, exatamente. Eu sou filho da escola pública brasileira. Eu devo tudo à escola pública. Eu estou aqui por causa da escola pública. Enfim, venho de uma família... Seus pais que eram de classe média, eram pobres? Não, pobres. Papai e mamãe migraram para o Rio de Janeiro no final dos anos 40, provenientes do Nordeste. Papai era paraibano de João Pessoa. Ele fazia o quê? Papai trabalhava no comércio, como trabalhador do comércio. Enfim, mamãe era de Pernambuco, uma cidade chamada Paudalho, próximo do Recife, cerca de 50, 60 quilômetros do Recife. E mamãe, enfim, trabalhou na lavoura, né? Era uma fase em que as usinas de cana-de-açúcar tinham muita força ainda em Pernambuco, né? Morou e trabalhou com a avó, com o segundo marido da avó dela, que eram trabalhadores da usina de cana-de-açúcar, uma usina grande chamada Tiúma, em Pernambuco, muito importante para a economia daquela região naquele período histórico, né? Em São Lourenço da Mata, o município de São Lourenço da Mata. Então, eram pessoas pobres, né, que se conheceram no Recife, né, e num dado momento acharam que podiam tentar melhores oportunidades de vida no Rio de Janeiro. Muita gente, né? Só ia acontecer até hoje, né? Então, vieram para cá no final dos anos 40, enfim, e se instalaram num primeiro momento no município do Rio, no bairro da Abolição, né? Alugaram um quarto numa família que alugava quartos, e depois migraram para uma vila em Jacarepaguá, então, próximo à você Praça sempre Seca. teve uma vida simples, então? Muito simples. Era uma vila modesta, enfim, onde eu fui criado, onde eu nasci, fui criado, escolarizado ali mesmo, em escolas públicas. Sempre em escola pública? Sempre, Evaristo da Veiga, ali na Rua Capitão Menezes, no morro ali na Capitão Menezes. Sobral Pinto, uma grande escola pública na Praça Seca, que foi fundamental na minha formação, ainda muito novo. Brigadeiro Chor, na Taquara, uma escola estadual também muito marcante, inclusive uma escola com muitos movimentos, com muita política. Ali eu comecei a me aproximar muito dos movimentos estudantis, da luta em torno de algumas pautas, ligadas à educação ainda, ligada à pauta juvenil. Você diria que a tua militância começa então no movimento estudantil? Ah, não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Começou ali, começou no movimento estudantil, né, e permaneceu no movimento estudantil na UF, né, eu fui diretor acadêmico, fui do DCE, representante dos estudantes em congresso da UNE, começou aí, né, e a partir daí eu tinha muito interesse, um interesse meio difuso pelo campo da educação, da cultura, mas não sabia bem o que fazer da minha vida, né, e na UF acabou que eu aprofundei os meus estudos no campo da educação, né. O mestrado em educação na UF foi decisivo para mim, para o rumo que eu tomei. Eu era muito garoto porque, em função de situações específicas da minha trajetória escolar, eu pulei muito ano, não é? Então, fui chegando muito cedo nas etapas de escolaridade. E não foi diferente no mestrado, eu tinha 21 anos quando cheguei no mestrado. Então, com pouquíssimo... Com 20 anos? Com 21, Então, fui aprofundando os meus estudos sobre as desigualdades escolares, né? Me interessava muito aquilo, entender melhor assim, as raízes estruturais da desigualdade no campo escolar. E essas desigualdades são ainda mais acentuadas em relação aos estudantes negros, não é? Enfim, e isso foi meio... não é difícil perceber isso, não, né? É facílimo. Por isso que eu não entendo facílimo, a dificuldade das pessoas entenderem isso, né? Porque não é difícil você entender que a situação do negro é infinitamente mais difícil do que de qualquer outra pessoa não negra. Das mulheres, então, meu Deus do céu, né? Perfeitamente. Por isso que, assim... E aí eu fui aprofundando a compreensão, que eu tenho hoje consolidada, de que o problema do Brasil é a desigualdade. Segue sendo a desigualdade. E desigualdade econômica, mas não só. A desigualdade regional, desigualdade racial, enfim, então a desigualdade é um fenômeno... de gênero. De gênero, portanto, a desigualdade é um fenômeno complexo, né? É um fenômeno assim, multifacético, né? Então, você tem, numa ideia de pirâmide, né? Você começou falando sobre pirâmide aqui, ou foi na nossa conversa de ontem, não me lembro mais, mas assim, então na pirâmide você vai vendo quem está lá na base, quem é? É negro, é mulher negra, não é? É mulher negra homossexual, enfim, então você vai tendo um aprofundamento e
uma radicalização, por assim dizer, da desigualdade em estratos sociais com esse perfil. Por isso, como é que você vê esse momento que a gente está vivendo hoje de total manifestações explícitas de fascismo e de violência, de ódio contra exatamente, né? Porque assim, a gente via muito um discurso, né, de contra a corrupção, mas se a gente perceber, a gente vê que não é a corrupção que é o problema. É desigualdade, entendeu? Lógico. Na verdade, o que realmente incomoda e que determina esse ódio são políticas como essa, né? São políticas que vai empoderar pessoas que são historicamente marginalizadas. A gente vê que isso tem causado muito ódio, muita manifestação de ódio. Como que o senhor analisa isso? Eu estou muito assustado. Estou indignado e assustado. E tenho usado a tribuna para fazer esses alertas, sempre que posso, né? Recentemente fiz um pronunciamento falando dessa que eu considero uma grande ameaça, talvez a principal ameaça no Brasil contemporâneo, que é a escalada fascista, né? A gente vive, por um lado, um desafio enorme, que é reverter o quadro de ruptura democrática que se expressa hoje no Brasil. O Brasil vive sob um golpe de Estado, né? Uma violenta ruptura democrática, um governo eleito pelo voto popular foi deposto sem que a presidenta tivesse cometido crime de responsabilidade. Na sequência do golpe, do ato 1 do golpe, que é a deposição da Dilma, você tem um outro ato que está em curso, que é a implementação de uma agenda que eu considero antinacional, não é? Uma agenda de entregas das nossas riquezas para o controle do capital internacional, confisco de direitos da classe trabalhadora, um avanço assustador de um Estado penal de exceção em que assim, a norma jurídica, em que o texto constitucional já não tem tanto valor assim, ao contrário, é ele mesmo violado, do meu ponto de vista, pelo próprio guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. E você tem um ambiente, nesse ambiente um favorecimento, quase uma incitação, não é, para que prospere no Brasil esse pensamento de matriz fascista, baseado no ódio e na intolerância. São vários exemplos. Você tem a execução da Marielle e do Anderson, você tem a chacina de Maricá, 5 jovens negros, todos eles envolvidos em movimentos culturais na cidade. E se a gente olha para a história da humanidade, recente ou remota, não importa, né? Todas as vezes, em qualquer formação social, em qualquer tempo histórico, em todas as vezes que um regime totalitário de matriz fascista se impôs e governou, né, ele sempre provocou humilhação, preconceito, morte, medo, enfim, jamais foi capaz de produzir para as populações por ele afetadas direitos, dignidade, paz. Então é preciso que a gente esteja muito alerta. Ricardo. Deputado, muitíssimo obrigado por fazer do seu mandato pontes, né, pontes que levam à liberdade, que levam ao empoderamento. Muito obrigado por ter empatia, que eu acho que a empatia ela tem que fazer presente nas nossas vidas o tempo todo, né? Não é porque você é um homem branco, bem-sucedido, que você não pode sensibilizar com a luta das mulheres negras, dos negros, dos índios, dos homossexuais, enfim, de todas as pessoas que sofrem injustiça nesse país. Muito obrigado por fazer o teu trabalho ponte. Obrigado, foi um prazer conversar com você aqui. Eu conversei com o deputado Valdec Carneiro e se você chegou agora, não tem problema. Entra lá no www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br que tá tudo lá para você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultine é um instrumento de luta e de resistência aonde esteja a nossa voz.